capítulo de número 6. Livro de Juízes está na frente de Josué. Capítulo 6, verso de número 13. Aliás, o 12 e o 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O 13, diga comigo. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Assenta dando glória, amém? Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Deus amado, na presença do Senhor nós estamos para glorificar o teu nome e bendizer o Senhor para a glória de Jesus, amém? Estivemos hoje com a família do nosso amado irmão Yuri Gagari, comemorando o aniversário da irmã Sandra, que aniversariou. E ali estava a família toda reunida, uma família que, por sinal, muito bonita. E a irmã Sandra foi pegada de surpresa. Eu achei que ela estava sabendo, mas o Yuri, realmente, ele calculou direitinho. E ela quase colocou o coração para fora, né? E ali ela nos emociona muito mais, dizendo que a nossa presença lá na casa dela, foi eu e a minha família, alegrou muito o coração dela, que ela não esperava isso. Quero agradecer ao irmão Uri pelo convite e dizer que sua mãe é uma peça rara, né? Sua mãe é uma benção, né? A mãe dele estava ali, a matriarca da família. Estavam outros pastores, pastor Antônio também, que é da família, cunhado do irmão Yuri, suas irmãs, conhecidos, parentes, estava tudo ali. Agradecendo a Deus pela vida da irmã Sandra. Para Deus foi uma honra ter vocês aqui conosco. E com certeza Deus vai abençoar muito mais. Deus abençoe, irmão Yuri, pela festa que você deu para ela lá, surpresa que você deu. Foi algo assim rápido, mas bem organizado, para a glória de Jesus. Meus amados, vamos entender a profundidade desse versículo que nós lemos. É do conhecimento dos irmãos que Israel ficou durante 40 anos depois de Débora. Era uma profetisa e ela foi usada por Deus para libertar o povo de Israel. Passou os 40 anos, o povo se voltou aos Balaíns, às deusas, às feras, Maloque e assim por diante. Distanciou de Deus. Deus permitiu os amalequitas, medianitas, novamente a pôr o povo de Deus em cativeiro, no sentido desse povo, tudo que eles plantavam, eles não tinham direito de colher, porque os amalequitas, os medianitas vinham contra eles. E levou esse povo a uma miséria extrema, ao ponto de dizer que Israel se empobreceu. Mas a questão da história não é isso que eu quero dizer. A questão da história é sobre Gideão fazer esta oração de uma forma que parece ofensiva à santidade de Deus. Ele faz uma indagação quando ele diz assim: se Deus
estivesse conosco, nada disso teria acontecido. Ele está ali usando o se. Essa palavra se, ela tem uma conotação de dúvida e tem uma conotação de vitória, de bênçãos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz de Deus e der ouvidos aos mandamentos do Senhor, todas estas bênçãos virá sobre ti. A conotação da palavra se, observa por favor, abaixe a sua cabeça na Bíblia. Ele diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se. O que ele está querendo dizer com essa palavra se? Aqui observo que quando ele diz essa palavra se, Deus estivesse conosco, ele está dizendo porque Deus permitiu acontecer isto. Isto nos revela o diabo colocando também na tentação de Jesus. Quando ele disse assim para Jesus, preste atenção, nós vamos trabalhar com esse versículo, mas com sabedoria. Porque o diabo disse assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Quando o anjo lança a palavra para Gideão, a palavra profética, Deus está contigo, nós vimos aqui Gideão dizendo: como Deus está comigo, se isto está acontecendo? A primeira coisa que o diabo lança é a palavra se, na sua vida e na minha vida. Quando as coisas começam a acontecer contrária, quando aquilo começa a acontecer que não está de acordo com a nossa vontade ou de acordo com a nossa caminhada. E às vezes você é revelado, ou Deus usa alguém para falar com você. Pode, mas se Deus está falando comigo, se Deus realmente tivesse me abençoado, não estaria acontecendo isso. Se Deus realmente estivesse na minha frente, isto não estaria acontecendo. Se Deus tivesse cumprido a palavra, isso não estaria acontecendo. Essa palavra se, ela está na nossa vida. Ela está na sua vida, está impregnada nos fatos e acontecimentos da conjuntura do tempo que nós vivemos. Quando uma criança muitas vezes é molestada, a pessoa fala assim: mas se Deus é misericordioso, por que ele permite acontecer isso? Mas se Deus é bondoso, por que ele permitiu isso? Mas se Deus fosse fiel, não estaria acontecendo isso na minha vida. Gideão usa essa palavra se Deus estivesse conosco. Mas também o diabo usa esta palavra se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas eu estou querendo mostrar isso para os irmãos, porque ele usa essa palavra se, levantando-se contra Deus, dizendo que Deus não é o Deus que livrou o povo do Egito. E essa conotação que ele coloca, o diabo também usou ela. Porque o que eu vejo aqui? O adversário está colocando a palavra de Deus em xeque. O diabo está colocando a palavra de Deus em xeque. Gideão colocou dúvida. Gideão está pondo dúvida na presença de Deus com o povo. Gideão está duvidando, porque na conotação do versículo,
Nós vemos aqui que Gideão poderia ter sido morto naquele momento. Gideão poderia ter morrido naquele momento, porque ele está duvidando de Deus. Ele está colocando dúvida em relação aos atos de Deus. E a nossa campanha é em cima desse versículo. A nossa campanha é em cima desse versículo 13. Se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Mas a sabedoria de poder indagar este versículo em uma campanha, o que eu preciso? Eu preciso de entender o texto. Amém? Vamos entender o texto. Por que Gideão não morreu, mesmo duvidando de Deus? Isso aqui é muito profundo. Primeiro, a Bíblia diz que Gideão estava em um lugar. Vamos ver o versículo primeiro? Desculpa. Versículo de número 11. Preste atenção no versículo de muito 11. Ele vai explicar o versículo 12, 13 e 14. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezenita, Bezitra, isso. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Aqui tem uma chave nesse versículo profunda, a cultura judaica. Por quê? Primeiro, nós entrar na cultura judaica, largar, esse largar onde ele estava, dava só para malhar o trigo um pouco, mas não suficiente. O que esse versículo nos revela? Revela que ele fez uma colheita fora do tempo. Ele fez uma colheita fora do tempo, e para enganar os medianitas, ele vai para o lagar, que era um espaço insuficiente para o trigo, largar do trigo. Era insuficiente para trabalhar com o trigo. Ele fez uma colheita fora do tempo, estava em um lugar insuficiente, que não daria a ele sustentação mensal, mas uma sustentação insuficiente, porque o local não era adequado. E outra, ele faz uma colheita fora do tempo. O que representa tudo isso? Representa em que a situação de Israel era tão precária, era tão de pobreza, que ele colhe o trigo antes da hora, e ele covardemente, quando ele vai malhar o trigo no largar, ele está fazendo um ato de covardia e de medo. Vamos entender. A pergunta que eu quero fazer para vocês: como que Deus chama uma pessoa covarde, medrosa de valente? Como que Deus chama? Por isso que eu estou falando, a profundidade, a essência da palavra. Como que Deus vai chamar um cara covarde
medroso de valente. E como que Deus está com um cara covarde e valente e medroso? Covarde e medroso. A Bíblia está... Olha para o texto. Olha para o texto. Diz assim, ó. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o pai dele, o Abiezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando, olha só, trigo no largar, para o salvar dos medianitas. O cara é medroso e covarde. Por quê? Quando a Bíblia diz aqui, para salvar dos medianitas, ele estava com medo dos medianitas e ele praticou um ato covarde. Por que covarde? Porque ele estava medroso. Porque ele estava no lugar errado de malhar trigo. Era largar, espremer uva. E era o local insuficiente para malhar trigo. Aqui você não vai ver a palavra medo e covarde. Mas ele era um medroso e um covarde. A pergunta é, como e por que Deus chama um medroso, um covarde, de valente e de varão valoroso? Está vendo? A profundidade. Isso aqui seria uma palavra para alunos de teologia. Essa palavra que eu estou dando é para alunos de teologia. Por quê? Os alunos de teologia, eles vão ver aquilo que você não vê dentro do texto. Vamos observar outra coisa. O anjo veio e ficou aonde? Olha aí o versículo de número 11. Debaixo do carvalho. O que é a cultura do carvalho? Presta atenção. Olha só. Eu tenho que ver aqui em que hora que o anjo apareceu para Gideão. Para poder entender. Entender como, pastor? Como que o anjo, que hora que o anjo apareceu para Gideão? Ele apareceu de dia. Por que ele apareceu de dia? Dá a prova para mim, por que ele apareceu de dia? Por causa do carvalho. Viu como é que a palavra de Deus é profunda? Aqui não está revelando que hora que o anjo apareceu. Mas, por causa do carvalho, está dizendo que foi durante o dia. Por que durante o dia, pastor? Por causa do carvalho. Vamos entender. Primeiro o profeta vem e profetiza. O profeta profetizou no capítulo 5. No capítulo 6, ele profetiza que a situação de Israel estava assim, etc., por causa dos balaíns que eles deixaram de tal. Veio o profeta e trouxe a mensagem de Deus. Quando o profeta trouxe a mensagem de Deus, diz a palavra de Deus que o povo começou a clamar a Deus. Quando o profeta veio, o anjo de Deus veio depois do profeta. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O profeta aqui nesta noite é o pastor Celso. Eu estou vindo trazer um recado. Logo após do recado, o anjo que visitou Gideão vai falar com você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O profeta veio, entregou o recado. E quando o profeta entrega o recado, o anjo se manifesta. Olha os detalhes. Quando o anjo se manifestou, vamos entender agora. Porque o senhor afirma que é durante o dia. E o que tem o carvalho? O carvalho, que a Bíblia está dizendo, carvalho no deserto. Por que serve o carvalho?
o carvalho. Por que serve? Olha para mim, presta atenção nesse detalhe. Quando uma pessoa plantava o carvalho no deserto, ele estava plantando para um memorial. Por que um memorial? Porque quando as pessoas viajavam e se cansavam muito, elas precisavam de sombra. E a pessoa que plantava um carvalho, ele plantava sabendo que todas as pessoas que passassem naquele lugar, eles iam descansar ali, debaixo do carvalho. E quem descansasse debaixo do carvalho, por causa do frescor da sombra, diria assim: bem-aventurado é o homem que plantou esse carvalho. Ou seja, toda pessoa que passava pela estrada, que passava naquele lugar e que aproveitava a sombra do carvalho, ele bendizia a pessoa que plantou. E isso era o quê? Para Deus, o carvalho era um memorial. Olha só que profundidade. Para Deus, o carvalho era um memorial. Por quê? Porque aquele carvalho ele ia ficar de geração em geração. E muitas pessoas ao longo dos anos, dos séculos e até hoje, a cultura de Israel, se alguém estiver passando pelo deserto, tiver um carvalho plantado, ele para ali debaixo para se refrescar. Mas quando ele para refrescar, ele sabe que alguém plantou aquilo ali, porque aquele lugar não é lugar de plantar carvalho. Então a pessoa recebe a sombra e diz: bem-aventurado é o homem que plantou esse carvalho e toda a sua família. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: o anjo vai falar com você debaixo do carvalho. Por quê? Porque os meus pais fizeram alguma ação boa lá no passado. Está entendendo agora? Os seus antepassados podem ter sido amaldiçoados, mas eles fizeram um ato de uma ação boa lá no passado. Olha para mim, você vai assustar agora. Tudo que a sua família fez no passado de bom, chega a hora de você receber hoje para a glória de Jesus. Diga glória a Deus. Será que os seus antepassados deram esmola? Deu. Será que os seus antepassados matou a sede de alguém? Matou. Será que os seus antepassados deu roupa para os nu vestir? Deu. Será que os seus antepassados deu pouso? Deu. Será que os seus antepassados fez uma ação em favor de doente? Fez. Por mais ruim que eles sejam, eles fizeram uma ação boa. E essa ação boa, o anjo vem falar com Gideão debaixo do carvalho. Quem plantou o carvalho? Vamos ver? Vamos ver quem plantou? Olha aí, veja quem plantou o carvalho. Olha o versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a quem? E esse Joás era pai de quem? Era pai de Gideão. Uma Abiezitra. Você está entendendo agora a profundidade? Ele está passando pelas terras do pai de Gideão, o anjo. E outra coisa, quando o anjo manifesta, olha para mim, quando o anjo manifesta, ele não põe os pés na terra. Ele não vem andando. Ele não vem andando. Olha para mim que você vai assustar agora com essa revelação. Quando o anjo manifesta, ele vem com um esplendor reluzente. Como que Gideão ia identificar esse anjo se era durante o dia? Por quê? Porque a luz durante o dia não tem utilidade. Mas se você colocar a luz numa sombra, ela ilumina. Quem está entendendo a palavra? Ilumina ou não ilumina? Na sombra ilumina.
Então, quando Gideão estava malhando o trigo, que o anjo vem fica debaixo do carvalho, o esplendor do anjo foi percebido por Gideão. Gideão percebeu que era o enviado de Deus. Olha para mim, o que o senhor está querendo dizer? Por esses dias você vai perceber que vai ter um anjo na sua vida. Oh, aplauda Jesus se você pode. Aleluia! Você vai perceber. Até então você não tem visto a ação do anjo. Até então você não tem visto a presença do anjo. Mas vai chegar uma hora que um memorial que o seu pai, seus antepassados fizeram, vai fazer sombra. E quando fizer sombra sobre a tua vida, o anjo do Senhor vai manifestar na tua vida. Diga glória a Deus. Que coisa profunda. Poderia... pastor vai trazer uma palavra que eu já conheço. Dia de domingo aqui não. Dia de domingo aqui não. Dia de domingo aqui você vai ouvir coisa que você nunca ouviu na sua vida. Diga glória a Deus. Vamos entender aqui. Para que serve o carvalho? Serve para que o nome da pessoa não seja esquecido. Diga comigo, para que serve plantar um carvalho? Diga comigo, serve para um memorial, para o nome de quem plantou não seja esquecido. Agora você vai assustar, escuta, agora você vai assustar. Você sabe como fazer memorial diante de Deus? Sabe, pastores? Quando o Senhor fez presta atenção. Isso é muito profundo que eu vou dizer aqui. De primeira mão. Problema de quem não veio. Estão muita gente viajando. Escuta essa. Como eu faço memorial diante de Deus, pastor? Vamos entender como são os memoriais na Bíblia. Por exemplo, quando Deus fez a maravilha de abrir o Jordão, Ele mandou tirar quantas pedras do Jordão? E o que Ele falou? Que aquelas pedras iam ficar o quê? Como um memorial. Olha para mim. Você sabia que os judeus, todas as vezes que eles recebem uma bênção de Deus, eles fazem aquela bênção ficar como memorial de que forma? Ofertando a Deus, em agradecimento ao Senhor. Olha aqui, ó. Por que eu tenho um memorial? Aqui eu tenho um memorial aqui, ó. O que eu fiz? Quando Deus curou ele, eu me ofertei a Deus. Esse memorial meu, da minha família, está diante de Deus. Porque eu e a minha esposa, nós nos entregamos a Deus pela cura dele. Isso aqui é muito forte, gente. Não tem capeta que destrua. Não tem demônio que destrói um memorial. 7 de setembro, tem jeito de ser destruído? Tem gente que tem dúvida, acho que tem. 7 de setembro, alguém sabe o que significa 7 de setembro? O que é 7 de setembro? Nós comemoramos a independência do... Tem jeito de esquecer isso? Não tem. Proclamação da República, tem jeito de esquecer isso? Não tem. Natal, tem jeito de esquecer? O que você está fazendo diante de Deus que Deus não vai esquecer de você? Aleluia! Isso é forte demais. O pai do camarada planta um carvalho, porque ele sabe que se ele plantar um carvalho no deserto, ficará o nome dele nunca ficará esquecido na história. Quem foi que plantou esse carvalho? Cadê o nome dele? Joás. Tem quanto tempo que ele... Cadê ele? Não, já morreu tem 20 anos. Não, já morreu tem um século. Não esquece. Você está entendendo? O que eu quero dizer com isso? Que o versículo 11 representa, não deixou Deus destruir Gideão pela dúvida do versículo 13. O diabo pode até tentar querer me destruir, mas eu tenho um memorial diante de Deus. Aleluia. Rebalabaxaia. Aleluia. O diabo pode até querer
tentar destruir a obra de Deus, mas irmãos, quem faz o memorial, o diabo não pode contra essa pessoa. Você quer ver uma coisa que eu vou te revelar aqui? Sabia que dízimo é memorial? Sabia? Que dízimo é um memorial. Você viu a ceia? Você viu a ceia? Fazer isso, hein? Memória de mim. Há quantos anos que ele morreu e ressuscitou? Há mais de 2000 anos atrás. E ele manda fazer isso até hoje. O que significa essa campanha? Nós vamos trazer a memória de Deus através da palavra de Gideão. Se Deus quiser punir, vai ter que punir Gideão. Então Deus vai ter que mudar toda a história. Por que Ele vai ter que mudar toda a história? Porque foi Gideão que duvidou. Foi Gideão que falou essa palavra. Se Deus estivesse comigo, não estaria acontecendo isso. Ele coloca a palavra de Deus em xeque. Mas por que ele não foi destruído? Por causa do carvalho. O que é o carvalho? Carvalho é um memorial. Você tem um memorial diante de Deus? Nós vamos pegar, o papelzinho está até ali. Nós vamos pegar todos os memoriais e vamos escrever. E nele, escrito, vai estar o versículo de Gideão. E na palavra de Gideão nós vamos fazer a campanha. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando isso. Você está entendendo a sabedoria do profeta aqui? Eu poderia muito bem lançar essa bomba na sua mão. E você talvez ia afirmar para Deus em dúvida. Mas nós não vamos fazer como Gideão fez. Nós vamos pegar o versículo de Gideão, que ele falou, se Deus estivesse comigo, duvidando de Deus, mas colocando o quê? O versículo 11, colocando o carvalho. O carvalho era plantado para que o nome da pessoa não fosse esquecido. Por quê? Quando uma pessoa vinha no deserto, ele colocava a mão no tronco daquele carvalho, ele dizia assim, ó: bendito o homem que plantou esse carvalho no deserto. Se preocupou comigo sem ter me conhecido. Por que se preocupou com a pessoa? Porque aquela caminhada ali era de pessoas que estavam vindo de viagens longas, pegando sol no deserto. Então a pessoa que passava pelo carvalho, ele punha a mão no tronco e dizia: quem será essa pessoa que se preocupou comigo? Ela tem que ser abençoada. A família dessa pessoa tem que ser abençoada. A família dessa pessoa tem que ser próspera. Essa pessoa tem que ter saúde. Olha a força de um memorial diante de Deus. Olha a força de plantar algo na presença de Deus. Aqui tem pessoas que já plantou alguma coisa na presença de Deus. Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Você plantou alguma coisa. O que você plantou? Quantas vezes você já ajudou nesse aluguel? Esqueceu, né, irmão? Hã? Quantas vezes você já ofertou aqui? Quantas vezes você já matou a fome de alguém que foi na sua porta? E Jesus foi lá na figura daquela pessoa e você achou que era um mendigo e não deu nada para ela. Mas quantos já deram? Quantos já deram? Quantos já fizeram boa ação? Ah, irmão, se eu for pegar os meus memoriais aqui, Deus está enrolado comigo. Uma mulher cancerosa, gritando dentro do meu carro, levei ela até no hospital, lá na Santa Casa de Misericórdia, nem da igreja não era. O marido dela falou isso: pastor, engraçado, o meu pastor não preocupou com a minha esposa, o senhor nem pastor, não é da gente, e está levando a minha esposa toda semana no hospital. Está levando a minha esposa. Quantas vezes levei a irmã Francisca no hospital do câncer? Irmãos, eu queria que você, na hora que pegasse esse papel do versículo de Gideão, lembrasse dos seus memoriais. Alguém aqui tem um memorial diante de Deus? Deixa eu ver, levante a mão quem tem. Vocês duas aqui não tem nenhum memorial diante de Deus, não?
procura saber onde é que está o seu memorial. Amém, igreja? Vamos aqui agora fechar aqui, preste atenção. O nome daquela pessoa era abençoado por gerações. Agora vamos entender. O anjo do Senhor, ele não vem em outro lugar. Ele vem debaixo do carvalho. Se não tivesse o carvalho ali, Gideão não teria conhecido o anjo. Olha só a importância de um memorial. O que fez Gideão ver o anjo foi a sombra do carvalho. A sombra do carvalho, que é o memorial que o pai dele plantou debaixo do memorial, que era do pai dele. O anjo senta debaixo do carvalho, da sombra do carvalho, que foi o pai de Gideão que tinha plantado. Aí ele diz assim, agora vamos entender. Deus chamando um covarde de valente. Deus chamando um medroso. Olha o que ele diz. Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Como que o anjo vai falar isso para um covarde? Um Gideão que estava com medo dos medianitas. Você quer entender isso aqui? É assustadora a revelação disso aqui. Está gravando, né, Mateus? Depois eu vou chegar em casa e ficar comendo essa palavra. Por quê? Aqui está mostrando que Deus olha para um covarde e diz: você é valente. Você é valente. O que o anjo está falando para Gideão? Vamos entender. O que o anjo está falando para Gideão? O anjo está falando para Gideão uma palavra profética. Diga comigo, o anjo do Senhor está falando para Gideão uma palavra profética. Porque o anjo do Senhor estava falando: você vai libertar o povo da mão dos medianitas. Era uma profecia. Era uma profecia. Vamos entender o conteúdo dessa profecia. Vamos entender o conteúdo dessa profecia. O Senhor é contigo, homem valente. O cara era covarde, correndo dos medianitas, escondendo dos medianitas, querendo enganar os medianitas. Como enganar os medianitas? Ele fez uma colheita fora do tempo, querendo enganar os medianitas. Ele vai para aonde espreme uva, o largar, enganando os medianitas. Ele vai malhar trigo ali, enganando os medianitas. Resumindo, medroso e covarde. E o anjo do Senhor vem com a palavra profética. O que é essa palavra profética? Pergunta para mim. É a que você recebe aqui todos os cultos, a palavra e a revelação. Vamos entender isso. A palavra profética que o anjo entrega para Gideão está em outra realidade. Como é que é, pastor? Não entendi. A palavra que o anjo está entregando para Gideão não está na atualidade atual, mas está em outra realidade. O que você quer dizer com isso? Você está passando por luta agora. Você está passando por provações. Pessoas estão dizendo que você é covarde. As pessoas estão dizendo: onde é que está seu Deus? As pessoas estão dizendo: cadê as profecias que o pastor entregou? Vem dizer que você já não ouviu isso. Vem dizer que você já não ouviu isso. Vem dizer para mim que você já não ouviu isso. Você é crente? Você está naquela igreja? Você ainda é crente? Você ainda dizima? Você tem coragem de fazer isso? Você ainda tem coragem de ofertar? Mesmo nessa situação sua? Você ainda, você passando por essa luta, você tem coragem de ofertar? Você tem coragem de dizimar? Camarada, mendigo,
pegou o envelope da igreja. Chegar na porta das pessoas e dizia assim: eu posso lavar a calçada da senhora? A pessoa pode, só pode me dar qualquer tanto. E ele lavava a calçada. Quando a mulher ia pagar ele pegava o envelope da igreja e colocava a oferta. E a pessoa ouviu o nome da igreja. O que você está colocando essa oferta aí? Não, porque eu vou dar tudo para a igreja. Aí a pessoa falava para ele: você é mendigo, você nem pão para comer você não tem, casa para dormir você não tem, você mora na rua, como é que você vai dar dinheiro para a igreja? Situação que você está vivendo. Ele ouviu muito isso. Ele ouviu muito isso. Olha para mim para você poder entender a profundidade dessa revelação. Quantas vezes o inimigo fez você querer desistir da sua fé? Quantas vezes o diabo falou no teu ouvido: para de dizimar, para de ir para a igreja, para de ser fiel, larga disso, para de ser fielzinho na igreja, vai aprontar no mundo, muito melhor. Algumas pessoas ouvem: irmão, o que aconteceu? Não, pastor, cansei, hoje eu estou na farra, estou bebendo, eu estou me prostituindo, pastor, meu tempo estava perdido dentro da igreja, né? Eu vou gozar da minha vida. Já ouvi pessoas falar isso. O diabo ganhou terreno aí, você está entendendo? O diabo ganhou terreno aí. A profecia que o anjo está entregando para Gideão está em outra realidade de vida. Eu posso estar agora em uma realidade tão dura. Eu posso estar agora em uma realidade que não condiz com aquilo que as pessoas talvez me vejam. Eu estou vivendo uma realidade agora, e que muitas das vezes, diante dos meus olhos, é fracasso, é derrota, é humilhação. Mas vem uma palavra de Deus, debaixo do carvalho: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu posso estar com medo da luta, quem é que não tem? Ah, para com isso, irmão, vai querer levantar a mão? Quem é que não tem medo da luta? Quem é que não tem medo da provação? Quem é que não tem medo da doença? Quem é que não tem medo do amanhã? Quem é que não tem medo da realidade que está vivendo agora? Pastor, as portas para mim estão fechadas. Gente, é uma realidade. Você quer ver? Amanhã, muitos pais de família vai levantar e não ter o dinheiro de comprar o pão para as crianças. E sabe como é que o cara está agora? O cara está perambulando aí, para ver se chega tarde em casa. Por quê? Porque mandou a mulher mais os filhos comer na casa da sogra. E ele ficou aí, talvez nem comeu. Gente, o que eu estou falando é realidade. Olha aí. A palavra profética do anjo, esta está em uma outra realidade. A palavra profética está em uma outra realidade. Escuta, e se eu descer aqui agora, entregar algo para você, que quando você olhar a tua realidade hoje, agora, você vai olhar a tua realidade agora. Aí Deus manda eu pegar um objeto. Você acha que Deus vai falar a sua realidade aqui agora? Não. Por que Deus não vai falar a sua realidade aqui agora? Sabe por quê? Porque agora você está como Gideão. Você está sendo perseguido. Você está se empobrecendo. Você está sendo perseguido pela doença. Você está sendo perseguido pela solidão. Você não está tendo força para lutar. Você não está tendo força para ficar de pé. Você não está tendo força para fazer uma aliança com Deus. Você não tem força para orar. Você não tem força nem para ler Bíblia. Essa é a sua realidade. Mas aí veio o anjo do Senhor. E quem veio nesta noite? Quem veio nesta noite? O anjo do Senhor já está debaixo do carvalho te esperando lá na sua casa. Lá na sua casa. Eita glória. Olha o que eu percebo aqui. Eu posso estar agora em uma realidade,
Mas a palavra profética está em outra realidade. Diga comigo, eu posso estar vivendo uma realidade agora, mas a palavra profética de Deus não é a realidade de hoje, mas é a realidade do amanhã. E sabe qual é a palavra de Deus profética para você? Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Senhor, mas eu sou fraco. Senhor, eu estou em pecado, eu estou em falha. Senhor, eu sou um pecador. A palavra de Deus não é para a sua realidade agora. A palavra de Deus é para você lá na frente. Quando Deus falava que tinha uma obra na minha vida e que eu ia ser pregador, eu falei, esse profeta é louco. Por quê? Porque eu sentava lá atrás e pegava o Jonas para ele não me dar oportunidade para falar. E o dia que esse pastor insistiu comigo para eu vir na frente, eu vim no maior nervo. E quando terminou o culto, eu falei para ele, o dia que o senhor me der a oportunidade, nunca mais bota o pé na igreja. O senhor me humilhou, o senhor fez eu passar vergonha. Aonde eu estou hoje? E fica a gente olhando no relógio. Você viu a realidade que eu estava vivendo lá? Vem Deus e fala assim, você vai ser um pregador, você vai estar em cima do altar. O pastor deu a oportunidade para mim, eu briguei com ele. Foi o dia que o senhor me deu a oportunidade, nunca mais eu boto o pé aqui. O senhor me humilhou. Eu pedi, falei para o senhor não dar a oportunidade para mim. Por que o senhor insistiu? Mas irmão Celso, eu não quero saber. Não quero saber, o senhor me humilhou. E sabe o que eu ouvia? Você vai ser um pastor. Eu falei, aonde? E se Deus falar para você que você vai casar amanhã? Aí você vai falar, aonde? E se Deus falar para você que as portas vão estar abertas? Você vai falar assim, aonde? E se Deus falar que vai te dar uma empresa? Você vai falar assim, aonde? E se Deus falar que vai te abençoar esse ano e que vai mudar toda a sua sorte? Você vai falar assim, aonde? Você está entendendo agora? Como que Deus está falando aqui com Gideão, o covarde, o medroso? A realidade. A palavra profética está em outra dimensão. A palavra profética, diga comigo, a palavra profética vai confrontar a minha realidade. Olha para o seu irmão e diga para o seu irmão, diga, a palavra profética vai confrontar a realidade que você está vivendo agora. Posso descer e entregar o recado? Posso descer e entregar o recado? Você vai falar assim, mas não condiz com a minha realidade. Não condiz com a minha vida. Não condiz com o que eu estou vivendo. Não condiz com a realidade que a minha família está passando. A palavra profética vai confrontar a sua realidade. Ela vai chocar o momento que você vive. Ela vai chocar. Ela vai ser um ímpeto nesse momento que você vive. Mas sabe quem é que está falando com você? Não é o pastor Celso. Quem está falando com você é o anjo do Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Homem valente. Como é que chama um covarde de valente? Gideão sabia que ele era medroso, covarde. Gideão sabia que ele era um medroso, um covarde. Quando o anjo fala homem valente, choca com a realidade de Gideão, no momento em que ele está com medo. Olha aqui, ó, malhando trigo. Já viu quando você está fazendo uma coisa errada? Você fica tranquila? Fica. Você está fazendo uma coisa errada, você fica tranquilo? Ó, você quer ver? Toda pessoa que está fazendo uma coisa errada, você chega devagarzinho assim perto dele e fala, fulano, o coração dele quase sai pela boca. Aí você fala assim, você estava fazendo coisa errada. Tu estava fazendo coisa errada, rapaz. Por quê? Rapaz, você assustou demais, velho. Fala para mim, o que você estava fazendo aí? Não está fazendo nada não. Conta, rapaz. Por isso que a polícia pega o cara no flagrante. Porque ele fica nervoso. Ele fica agitado, a polícia está acostumada com o malandro. Quando a polícia chega, eles assustam. Deixa a arma no lugar errado lá, vai querer jogar ela no mato. Já viu isso? Por quê? Está fazendo coisa com medo. E Gideão estava fazendo uma coisa com medo. Ó, ele está malhando trigo
com medo dos medianitas. Ele estava com medo, é um covarde. Aí vem o anjo do Senhor e fala que ele é corajoso. E se Deus falar para você que está devendo, você vai ter para emprestar, você vai acreditar? E se Deus falar para você que está sendo humilhado agora, você vai ser exaltado, você acredita? E se Deus falar para você agora que as portas estão tudo fechadas e dizer para você que Deus vai abrir 7 portas para você, diga comigo isso, aplauda Jesus. Aleluia. Guarda essa palavra, eu queria que você guarde, ó, de toda essa mensagem que eu preguei, guarda essa aqui, ó. Gideão, diga comigo, Gideão sabia que ele era medroso, sabia que ele era covarde. E a palavra do anjo chocou com a realidade de Gideão. Diga comigo, toda palavra de Deus que vier para mim vai chocar, vai confrontar minha realidade. Por isso que ele é Deus. Porque ele pega os tímidos, covardes, medrosos, como eu, e vira um pastor que prega até se deixar 2 horas. Para quem brigou com o pastor falando que se ele desse oportunidade. Você está entendendo? Tudo aquilo que você está vivendo agora, que condiz a sua realidade, Deus vai transformar isso em vitória. Amém? E o resto nós deixa para depois, para pregar na outra semana. Essa semana vai ser a semana de pregação de Gideão. No versículo, na história de Gideão. Você vai ouvir pastor pregar, você vai estremecer. São muitas coisas profundas aqui que vai te trazer ensinamento. Eu estou muito feliz com essa palavra. Essa palavra falou do meu coração. Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus vai meter o cacete, né? Vai bater. Eu estou errado. De repente Deus vem para contradizer uma realidade. Está entendendo? Quantas vezes Deus já falou que este lugar aqui é um lugar onde tem a presença dEle? Quantas vezes Deus falou para mim coisas tremendas em relação ao ministério? Por quê? Olha, irmãos, contradiz totalmente a realidade. Por que Deus faz isso, pastor? Porque é a hora que nós estamos mais quebrantados. Quando nós estamos com medo, ou quando nós somos covardes. Como covarde, pastor? É porque a luta talvez é muito grande e a gente quer desistir, a gente quer largar de mão. Não dá mais para levar esse casamento. Não dá mais para levar essa mulher. Não dá mais para levar essa situação do meu filho. Não dá mais para levar essa situação. Eu não dou conta mais. Quantas vezes já chegou a dizer isso? Em algo parecido? Eu vou desistir, não dá mais. Aí Deus vem e contradiz a realidade que você está vivendo. Isso é muito forte. É só Deus para fazer uma coisa dessa, amém? Glória a Deus.